Bom dia, pessoal! Boa terça-feira para vocês. Vamos lá começar as nossas atividades? Então, nós vamos fazer atividades do nosso livro Apps Língua Portuguesa, começando uma unidade nova, uma unidade que vai falar sobre fábulas. Vocês sabem o que são fábulas? Vocês conhecem esses animais que estão aqui? Os nomes a gente sabe, mas e alguma história que eles participam? Esses animais, né, com jeitinho de gente, andando em pé, cantando, eles participam de histórias que são as fábulas, né? E nessas fábulas a gente pode aprender várias coisas. As histórias que acontecem com os animais nos ensinam muito. Então vamos procurar saber um pouquinho mais sobre as fábulas? Antigamente, contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Pessoal, ontem eu mandei esse textinho para vocês fazerem a leitura. Quem conseguiu ler ou quem leu com a ajuda da família já sabe quem ficou com queijo. Mas quem ainda não conseguiu, eu vou fazer a leitura agora para vocês. Então, o corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Então, pessoal, essa é a história O Corvo e a Raposa, retirada das fábulas de Esopo. E quem foi esse Esopo? Segundo alguns relatos, ele era um escravo grego, então viveu há muitíssimos anos atrás, 6 séculos, né, antes de Jesus Cristo, então é muito antigo. Mas não se sabe ao certo a data em que ele nasceu e que ele morreu. Mas a gente conhece muitas histórias e ao longo da vida de estudante de vocês vão ainda ler muitas, né, histórias, muitas fábulas de Esopo. Então, ó, a raposa e as uvas, o lenhador honesto, o leão e o rato, que a gente leu ano passado, o menino e o lobo, a formiga e a pomba, o avarento e seu ouro. Então, todas essas são histórias, são fábulas que, segundo relatos, eram contadas por Esopo. Tudo bem? Vamos pensar um pouco sobre a fábula que nós lemos? Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi o corvo ou foi a raposa? Foi o corvo, né, pessoal? E vocês tinham pensado que seria o corvo ou tinha achado que ia ficar com a raposa? E aí, achou? Foi do jeito que você imaginou? A fábula que nós lemos, ela não está escrita em versos, né? Como poesias, como canções. Ela está escrita de maneira contínua, né? As linhas, um pequeno texto. Assim como no texto da unidade anterior, há parágrafos, né? Lembra que o parágrafo é aquele espacinho no início de cada conjunto de linhas do texto? Com a ajuda da professora, né? Então, com a minha ajuda, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Então, vamos voltar lá na fábula. Aqui. Então, nós vamos pintar os espaços. Então, aqui, pessoal, todo espacinho que tem no comecinho do texto, a gente chama de parágrafo, né? Cada grupo de linhas aqui é começado por um parágrafo, ó. Então, tem dois, tem três,
Observou com atenção? Então, tem 3 parágrafos, pessoal. Volte aqui e responda. 3 parágrafos, tudo bem? Agora, tem uma perguntinha bem tranquila aqui. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. Então, aqui tem corvo, raposa, rato e cachorro. Quais são os que participaram da história que nós acabamos de ler? Responda, bem tranquilo. Ficou 2 páginas dessa, né? Então, aqui, ó, é a correção que a prof fez para vocês, mostrando, né, os parágrafos. Então, eu já fiz lá em cima, mas aqui, ó, repetindo para vocês as respostinhas, tá? Então, vamos continuar. Aqui na página 71. Coloque um X no quadradinho com a resposta certa, de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo porque ganhou, fez em casa, achou ou roubou. Vou reler um trecho para vocês do comecinho. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Então, ó, que dicona, hein? Então, ele ganhou, fez em casa, achou ou roubou? Onde você vai fazer o xizinho? E aqui, pessoal, onde estava o corvo quando a raposa chegou? Então, sempre que a gente precisa responder uma pergunta, a gente pode voltar no texto. Então, a pergunta é: onde estava o corvo quando a raposa chegou? Vamos voltar ao texto. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Então, ó, aqui já indica, uma raposa logo quis se apossar. Então, ele não mudou de lugar. Onde ele estava? No alto de uma árvore, né? Então, no alto de uma árvore, vamos responder isso juntos aqui, né? Vou aumentar a letra para ficar num tamanho bom para vocês. No alto de uma árvore. Isso é importante, sabe por quê? Dá pra gente perceber que a raposa conseguiu o que ela queria, que era o pedaço de queijo, por ser esperta, não por conseguir, né? Porque se o corvo estivesse no chão, ela poderia tentar pegar dele, mas como ele estava no alto de uma árvore, ela precisou usar a esperteza. E como que ela fez isso? Marque um X na resposta certa no texto. A raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo? Qual é a resposta certa, pessoal? Qual era a intenção? O que essa raposa estava querendo fazer? Fácil, hein, pessoal? Responda aí, por favor. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? E aí, você consegue responder? Por que ela foi embora rindo? Essa eu vou ajudar, tá bom? Por quê? Porque junto para responder, tá? Porque ela conseguiu o que queria. Ou seja, o que ela queria? O queijo, certo? Porque ela conseguiu o queijo, porque ela conseguiu enganar o corvo. Todas essas respostas ficam certas, tá, pessoal? Aí conversem, né? Aqui tem uma coisinha pra gente pensar. O que você acha que fez o corvo perder o queijo? Por que você acha? Você vai falar, prof, porque ele abriu a boquinha para cantar para a raposa. Mas por que ele quis cantar? Por que isso fez ele abrir mão, né? Se distrair do queijo dele? Vocês acham que ele ficou vaidoso com o elogio que a raposa fez? Porque a moral da história não é assim, cuidado com quem muito elogia?
Então, será que às vezes alguém elogia a gente demais, assim, querendo ser muito amigo, mas pode estar querendo alguma coisa que não é tão legal da gente? Vamos pensar sobre isso. Então, porque quem é amigo de verdade, às vezes fala quando algo não tá tão legal, não é assim? Então, vamos pensar. A moral, né? Cuidado com quem muito elogia. Agora tá pedindo assim: numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. Então vocês vão usar números de 1 até 5, porque tem 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu primeiro? A raposa pegou o queijo e foi embora rindo? O corvo voou para o alto da árvore? O corvo soltou o queijo para cantar? A raposa fez elogios ao corvo? Ou a raposa viu o queijo no bico do corvo? Como começou essa história? Então, começo da história, qual foi a primeira partezinha? Né? A primeira parte nem aparece aqui, que foi o corvo roubando o queijo. Mas depois que ele roubou, o que ele fez? Então, ó, a primeira coisa que ele fez foi voar para o alto da árvore, não foi, pessoal? Então, essa foi a primeira parte. Então, eu vou te mostrar qual foi a primeira parte. Começou com o corvo voando para o alto da árvore. E depois? A raposa pegou o queijo e foi embora rindo? Ou depois ela viu o queijo no bico do corvo? Como que as coisas foram acontecendo? Qual foi a ordem que as coisas foram acontecendo, pessoal? Depois que o corvo foi para o alto da árvore, o que aconteceu? O que aconteceu por último? Então, use os números 2, 3, 4, 5 para ordenar a sequência da história, tudo bem? E aí a gente vai também, né, tá pedindo aqui na atividade 10, pintar a frase da fábula que expressa a moral da história. Isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Converse. O que essa moral quer ensinar? Então, vamos lá. Voltar no texto, ó. Nas fábulas, a moral está separada, né? Olha aqui, moral. Cuidado com quem muito elogia. Essa é a moral da história, dessa fábula, né? E o que quer dizer sobre isso? A prof falou para vocês que às vezes uma pessoa que parece ser muito boazinha, que só fala muito elogio, mesmo quando a gente faz uma coisa errada, a pessoa não fala a verdade, talvez ela não seja tão legal assim. Talvez ela esteja tentando enganar a gente, né? Então, essa fábula fala pra gente ter cuidado com essas coisas, não é assim? Aqui é só uma conversa, não precisa responder. E depois a gente volta com mais atividades desse livro tão bacana, tão legal, que é o livro Apps Língua Portuguesa. Então, muito obrigada, até a próxima!